Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil. A pergunta hoje é: por que sinto que andamos em círculos? Parece que nunca encontramos a satisfação definitiva. O que é que nos falta? Quando isso acaba? Vamos lá. Se você já está sentindo que está andando em círculos, se você está percebendo que a satisfação nunca é definitiva, se parece que sempre tem alguma coisa faltando e isso parece algo interminável, parabéns para você que fez essa pergunta aqui. Filosoficamente, abstratamente, todo mundo sabe disso, que o desejo humano ele é interminável, que o homem é ávido o tempo todo. Mas ter essa sensação na sua própria vida e de alguma maneira se sentir incomodado com isso é algo espiritualmente tremendamente positivo. Por quê? Porque a maioria de nós, a maioria dos seres humanos, tem esse desejo crescente que não acaba nunca, essa insatisfação que está o tempo todo querendo mais, maior e melhor, mais barato, mais rápido, mais sofisticado, né? E a gente acha isso bom, a gente acha isso tremendamente positivo, a gente vibra com isso a cada satisfação e vai em busca da próxima, e depois vibra de novo e vai em busca da próxima, e de repente a gente não se deu conta de que mesmo que a gente tenha tido bastante sucesso nas nossas empreitadas, de que isso é um círculo sem fim, e que se é um círculo sem fim, está fazendo a coisa ficar sem propósito. Porque se é um círculo, significa que a gente está andando em círculo. Significa que a gente está sempre voltando para o mesmo ponto. Significa que a gente não está saindo do lugar. Na verdade, o Criador criou um grande desejo chamado desejo de receber, que é a essência da alma de cada um de nós. A alma humana é essencialmente um conjunto de desejos. Se você parar para pensar, essencialmente o que diferencia você de mim é que você tem alguns desejos que são diferentes dos meus desejos, embora a gente tenha uma porção no nosso pacote aqui que sejam desejos comuns. As suas ambições são diferentes das minhas, os seus objetivos são diferentes dos meus. Isso é alguma coisa particular de um para o outro. Mas tanto naquilo que a gente é diferente como naquilo que nós somos idênticos, é sempre um desejo, é sempre um conjunto de desejos. E é esse desejo que tem movimentado a humanidade até o ponto em que a gente se encontra. E por incrível que pareça, esse desejo, que é a base da existência do ego, e que, como todo mundo sabe, ou pelo menos como todas as religiões e as filosofias professam, é a grande origem de todos os problemas da humanidade, por incrível que pareça, a Kabbalah vai dizer pra gente que é exatamente nesse ego que é a origem do problema que reside a solução. Porque se você observar todo o avanço da humanidade, ele ocorreu por conta daqueles que foram em busca de conquistar algo ou descobrir alguma solução para grandes problemas que a humanidade vivia. E desta forma, esse desejo que faz a gente andar em círculos, por um lado, fez a humanidade progredir em muitas áreas, se a gente olhar por outro lado. Mas agora chega um momento em que as pessoas começam a buscar o verdadeiro sentido da vida, que não deixa de ser um outro tipo de desejo. Quando você começa a perceber que você está andando em círculo, quando você começa a perceber que a satisfação nunca é definitiva, parece que você é o tempo todo obrigado a repetir a mesma coisa e dessa forma não está saindo do lugar, significa que brotou um novo desejo em você, que é o desejo de abrir uma nova dimensão, que é a dimensão da espiritualidade. E é exatamente esse o propósito da Kabbalah. É exatamente isso que a gente vai estudar na Kabbalah. Como é que funcionam os desejos humanos, de que maneira esses desejos nos fizeram progredir na matéria e de que forma o próprio desejo e o próprio ego vai fazer com que a gente avance espiritualmente na direção daquele que nos criou. Se você não tiver um desejo forte e sofisticado o suficiente, você vai ficar parado nesses desejos humanos, nesses desejos comuns. Se você não avançar, se não acontecer espontaneamente isso em você, como aconteceu cada um dos outros desejos em você, isso daqui já é um sinal de que algo está acontecendo, porque parece que você se incomoda de estar andando em círculos. Quando isso começa a acontecer, é um grande sinal de que um desejo de buscar a sua origem e de se reconectar com Deus começou a nascer em você.
E esse novo desejo, que é de natureza espiritual, num polo, digamos assim, oposto aos desejos da nossa natureza material, esse desejo está entrando em conflito com os outros desejos. E isso vai gerar uma situação que vai te obrigar, assim como os outros desejos te obrigaram até agora, a encontrar o caminho de volta para a casa do Pai. Quer saber como é que faz isso? Começa a estudar com a gente. Tem aqui embaixo desse vídeo links para você começar a estudar com a gente. E além disso, eu quero te pedir alguma coisa agora. Não deixe de fazer a sua pergunta. Faça um comentário a esse vídeo colocando a sua pergunta para que a gente possa produzir os próximos programas. Tá bom? E não deixa de vir estudar conosco. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa. Cabalá em 10 minutos.